ensino médio mudou e o livro didático também. Vivemos um momento de muita expectativa com essa mudança, que corresponde aos anseios de estudantes, professores e de toda a sociedade. O nosso desafio como educadores é nortear os jovens nesta última etapa da educação básica, acompanhar todas as transformações que esses jovens atravessam e torná-los autores de suas histórias. Os módulos de Ciências Humanas e Sociais aplicadas que vamos apresentar foram pensados justamente para conectar esses jovens a esta etapa tão importante do ensino. Nós, da editora AJS, acompanhamos de perto todas as discussões e mudanças propostas para o ensino médio. Estudamos profundamente todas as questões e o resultado é uma obra em 6 módulos, flexível e totalmente aderente à BNCC e aos desafios do novo ensino médio. Além da excelência acadêmica, nossa obra explora o espaço físico da escola e seu entorno, trabalha o protagonismo dos alunos, a consciência crítica, a cidadania e as escolhas responsáveis, com autonomia e criatividade para ampliar e aprofundar os conhecimentos, primando sempre pela experiência do professor como facilitador na construção do conhecimento. Olá, professores e professoras! Nós já sabemos que o ensino médio mudou e, com isso, os livros didáticos também. Só que isso não acontece sem gerar muita apreensão entre os professores. Afinal de contas, trata-se de uma nova proposta de trabalho que exige de todos os professores reflexão e pensar como será essa nova proposta de trabalho. Os módulos de Ciências Humanas e Sociais aplicadas que aqui apresentamos, eles têm como perspectiva, conectar os jovens brasileiros a essa nova proposta de trabalho, levando em conta o que está presente na BNCC. E também aquilo que a experiência de 6 autores, também professores, constituíram como uma forma de material didático para os jovens do século XXI. Convidamos estudantes e professores a participarem desse grande desafio e dessa grande aventura de organizar o trabalho pedagógico, tendo como força o protagonismo dos estudantes. Pois só dessa forma seremos capazes de, mais do que dar diplomas aos jovens, fazer com que possam pensar de maneira autônoma, responsável, exercer o pensamento crítico e seu papel de cidadão em um país que ainda há tanto por fazer. A coleção Módulos de Ciências Humanas e Sociais aplicadas atende à nova estrutura do ensino médio e tem uma proposta que, de fato, favorece o trabalho interdisciplinar, mas o material também permite que o professor reconheça os conteúdos fundamentais do seu componente disciplinar. Isso é uma coleção diferente. Ela permite múltiplos percursos e múltiplas abordagens. Ela abre ao professor a oportunidade de explorar os temas de acordo com seu próprio perfil e com a dinâmica de aula que costuma construir. Trata-se de um material que repercute de maneira crítica e reflexiva os temas pulsantes no mundo contemporâneo. Um material consistente e, ao mesmo tempo, leve. O Manual do Professor é um dos nossos diferenciais. Ele oferece orientações de caráter prático e diversas sugestões de como construir a aula. Convido você agora, professor e professora, para conhecer os temas de cada módulo. Indivíduo, natureza e sociedade, vamos nos aprofundar no conceito de sociedade para entender o mundo em que vivemos e em que medida os indivíduos são influenciados pelo lugar onde vivem. Os tempos e espaços das cidades, vamos refletir sobre a vida em sociedade, cidadania, direitos sociais, atividades urbanas e tensões que constituem os espaços e os tempos na cidade. Territórios e fronteiras, vamos abordar a Constituição, a gestão e o controle de territórios e fronteiras e debater sobre o papel do Estado e dos cidadãos no convívio, disputas e conflitos territoriais. Ética, Política e Trabalho trata das formas de governo, da gestão da política e do poder econômico, do trabalho humano, do avanço tecnológico e como esses temas refletem sobre nossa liberdade. O que é poder e que papel ele tem em nossa vida? Relações de poder e conflitos, vamos refletir sobre como as relações de poder se manifestaram no Brasil e no mundo. Culturas e diferenças, vamos explorar a fronteira que separa a natureza da sociedade, o que nos singulariza diante do mundo e como a cultura influencia a formação do indivíduo. Será possível ensinar toda a história? É claro que não. Todo curso de história é um recorte que tem como base o que foi definido em um currículo ou mesmo
em um programa de vestibular, como é muito comum no caso do ensino médio. Mas problematizar a história, isso sim, é muito possível. E essa problematização pode estar relacionada à cidadania, à questão da igualdade, da terra, da juventude, enfim, temas que são pulsantes para os sujeitos do nosso tempo. A história servirá como uma grande linguagem capaz de trazer elementos que permitam estabelecer relações entre o passado e o presente, resgatando experiências de vida, projetos de sociedade que nos façam refletir sobre este presente e também sobre o futuro que queremos viver. O papel da geografia na escola é contribuir para a formação cidadã, na medida em que faz com que o estudante se perceba como protagonista na construção e na transformação do espaço geográfico. Isso significa que o estudante precisa aprender a ler o espaço utilizando as categorias de análise da geografia, como paisagem, região, território, lugar e natureza, bem como articular as diferentes escalas de análise, global, regional e local. A partir disso, ele passa a compreender a realidade que está inserido. Essa compreensão espacial passa por problematizações de cunho interdisciplinar, articulando estratégias investigativas, bem como o uso da cartografia como linguagem. A filosofia é imprescindível na BNCC. A reflexão detalhada, o posicionamento crítico, a visão de conjunto, a argumentação são apenas algumas das características da filosofia que são importantes para o desenvolvimento das competências e habilidades gerais e das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, o professor vai encontrar em nossos módulos não apenas temas e problemas filosóficos, mas também uma série de atividades que ajudam a desenvolver a análise e a problematização, para que os estudantes possam elaborar hipóteses e teses a partir de processos argumentativos e assim expressar os seus pensamentos. Eu costumo dizer que a filosofia dos nossos módulos é uma filosofia muito mais viva, porque ela está conectada ao presente e a diversos contextos de ensino. A sociologia aparece nessa obra a partir de dois eixos. Um de contribuição teórica, qualificando os conhecimentos científicos sobre a vida contemporânea, e outro de aporte metodológico, incentivando a produção de pesquisas sobre a nossa própria sociedade. Os conceitos sociológicos, eles são como ferramentas de análise do mundo, mas eles fazem ainda mais sentido quando são colocados em prática nessas engrenagens, que eles aparecem no ato da produção do conhecimento, no ato da pesquisa. Por isso, a gente apostou muito em atividades práticas de investigação, com diferentes métodos e técnicas de pesquisa e incentivando os estudantes a produzirem dados tanto quantitativos quanto qualitativos sobre a própria realidade social deles, de um modo a garantir uma ampliação do ensino médio como um espaço de iniciação científica em ciências humanas. Agora que você já conhece os temas propostos para o ensino de ciências humanas e sociais aplicadas para o novo ensino médio, queremos destacar um ponto muito importante. Você não estará sozinho. Nós vamos acompanhar você ao longo de toda essa jornada com a publicação periódica de conteúdos e materiais de apoio ao trabalho didático. A plataforma digital do professor oferece uma riquíssima coleção de conteúdos e ferramentas como planejamentos bimestrais, sequências didáticas, banco de imagens de todos os módulos, atividades para avaliação e trabalhos em classe, além de propostas de projetos que integram várias disciplinas. Então, convidamos você, professor e professora do ensino médio, a trabalhar conosco ao longo dos próximos anos.